Romanos capítulo 8. Lemos a partir do verso 28. Na minha versão diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você diz amém? Todas as coisas, não é só algumas coisas, a metade das coisas, uma meia dúzia de coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30, e os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Quem sabe o capítulo 8 de Romanos seja um dos mais importantes das Sagradas Escrituras. Muitos estudiosos, teólogos, consideram o capítulo 8 de Romanos como um dos mais importantes das Escrituras. Na porção que lemos aqui, ela inclusive antecede aquela sessão incrível que diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, nada. Está nessa sessão aqui, no discurso de Paulo. E nessa sessão que nós acabamos de ler, e eu tive o cuidado hoje de trazer parte dos textos já projetados aqui, porque nós vamos ler vários textos hoje pela manhã, vai ser um estudo. Eu queria destacar 2 dos 5 verbos que Paulo utiliza nesses 3 versos que lemos. O verso conheceu e o verso predestinou. Conhecer e predestinar. Na porção que lemos, estes 2 versos são os que eu hoje gostaria de analisar com vocês. Aqui uma sequência, se você observar, Paulo faz uma amarração entre os que Deus fez isso, ele também fez isso. Os que Deus fez isso, ele também fez isso. Há uma amarração, essa sequência parece sugerir algo. É uma escalada na atuação de Deus para a salvação do homem, no processo de salvação do homem. E esse primeiro verso, que eu queria analisar com você, o verbo conhecer, tem que ver com a onisciência de Deus. Porque Deus sabe de tudo com absoluta certeza, é que nós podemos confiar nele. Caso contrário, ele nem seria Deus. Ou como poderíamos confiar em alguém que tem dúvidas sobre alguma coisa? O fato de nós termos a referência de começo, porque eu e você não somos eternos, um dia pode ser que venhamos a ser imortais. A imortalidade foi oferecida àquele que crê. Só que imortalidade é diferente de ser eterno. O imortal, de alguma maneira, não passará pela experiência da morte, ou a morte não terá efeito, não tem efeito sobre o que é imortal. Mas o eterno não tem começo. E isso dá um nó na nossa cabeça, porque temos referência de início. Pois bem, esse Deus que conhece tudo, ele não teve começo. Eu me lembro quando criança ainda, isso me intrigava demais. Deve haver uma causa, deve haver um princípio causal. E na minha cabeça infantil, na minha mente infantil, eu ao tentar puxar uma linha para trás, isso me confundia. Para frente eu consigo até ver uma certa lógica, mas para trás, sempre isso me atordoou. Esse é Deus. E porque Ele é eterno, Ele trafega no tempo, no passado remoto e no futuro distante, como se fosse a mesma coisa, porque Deus ele é atemporal. Ele conhece todas as coisas com absoluta certeza. Deixa eu ver com você aqui alguns textos. O primeiro está no livro do profeta Isaías. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia. Eu tive o cuidado de projetar os textos dessa manhã. E lá diz assim, Isaías capítulo 46, versos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e aí a Bíblia, o verso diz ainda, termina, e farei toda a minha vontade. Há um outro texto,
na poesia de Davi, que é o Salmo 139, e lá ele, ao falar de si mesmo, ele faz uma comparação e ele começa a discursar sobre o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. E no verso 16 que eu queria destacar para você é: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Outro texto que envolve a onisciência de Deus, porque aqui aqueles que Deus predestinou, antes ele conheceu. Esse verbo é importante, porque ele nos ajuda a desatar um nó. O fato de Deus saber todas as coisas determina que elas aconteçam? Essa é a pergunta que eu gostaria de responder com você nessa manhã. E o papel da profecia, e eu queria destacar um aqui, ainda no livro dos Salmos, o 41, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Essa é uma profecia messiânica. Davi está falando de uma experiência dele, de uma sensação dele, mas Jesus atribui para si esta profecia messiânica, e a gente sabe exatamente que ela se refere à pessoa, à figura de Judas, sendo um amigo íntimo, que tomava o bocado de sua mesa e que o traiu. O que a gente vê aqui nessa profecia relativa ao amigo íntimo do Messias é uma clara antecipação do futuro, mas não uma determinação do futuro. Ouça o que vou lhe dizer: em seu conhecimento, porque Deus conhece tudo com absoluta certeza, Deus enxerga o futuro, mas não determina o que as pessoas vão fazer com sua liberdade, Ele apenas enxerga o que as pessoas farão com a sua própria liberdade. As profecias indicam que Deus pode ver o futuro em detalhes, mas as profecias não revelam necessariamente a vontade de Deus, mas o que Ele pode ver, o uso que a gente vai fazer da liberdade que Ele nos concedeu. A pergunta: como a gente harmoniza a soberania de Deus, a onisciência de Deus com a liberdade humana? Esse verbo, o segundo, predestinar, o seu significado é dar um destino com antecedência. É isso que significa o verbo predestinar. E existem duas escolas de teologia que há muito tempo discutem esse aspecto, esse aspecto da doutrina da salvação. A primeira escola de teologia, escola de interpretação, é a escola arminianista. Armínio era o grande teólogo e defensor, por isso essa escola, essa linha de interpretação leva o seu nome. Ele dizia que Deus, vendo o futuro, Deus elege as pessoas para a salvação. Mas o arbítrio do homem, a escolha do homem, a decisão do homem, não foi totalmente comprometida. O ser humano tem poder para escolher e discernir entre o certo e o errado, segundo essa escola arminianista. O homem pode escolher, e a salvação pode também ser perdida. Só que existe a outra, e incrivelmente, atualmente a mais popular, que é a escola calvinista. E aqui eu faço a minha reverência a Calvino, mas nós vamos hoje analisar aqui parte de sua teologia, e nós vamos chegar aqui a uma conclusão, analisando os textos, se Calvino e aqueles que seguem essa escola de interpretação podem encontrar amparo do ponto de vista bíblico. Segundo essa escola, segundo Calvino, Deus elege incondicionalmente. Isso não depende do homem. Deus escolhe de maneira soberana. O homem caído teve o seu arbítrio, a sua capacidade de decisão tão comprometida, ele ficou tão estragado, vítima de uma depravação tão conclusiva, que o ser humano não pode, ele não tem mais a capacidade de escolher a salvação. Por isso, para salvar, Deus precisa escolher quem Ele vai salvar. E segundo essa linha de interpretação, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, para que você saia hoje aqui craque nisso e com elementos suficientes para compreender estes aspectos, eu queria que você, agora, a gente analisasse 5 elementos que diferenciam uma linha de interpretação da outra. A primeira é que, segundo o calvinismo, essa depravação é total. Os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou escolher o bem em questões espirituais. Já a linha arminianista
diz que o ser humano ainda preserva a sua capacidade. Embora eles sejam pecadores, eles são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece, por meio de sua graça preveniente. O que quer dizer isso? Segundo a escola arminianista, existe 2 estágios da graça de Deus. Uma graça temporária e uma graça permanente. Na graça temporária é a que é exercida em todos os seres humanos e está sendo exercida agora em todas as pessoas, bons e maus. É uma graça temporária que mantém o ser humano vivo, dando a chance dele aceitar a graça permanente, a graça perene, eterna, que o levará à imortalidade. A segunda diferença entre as duas escolas tem que ver com a eleição incondicional. Segundo o calvinismo, Deus escolheu dentre todos os seres humanos decaídos um grande número de pecadores por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé prevista nele. O ser humano está tão estragado e Deus é tão bom que ninguém presta, mas Deus é tão bom que ele fez o seguinte: ele pegou alguns assim, ó, e ele diz: esses aqui eu vou salvar, independente do que as pessoas façam. Já na escola arminianista, Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo. Os eleitos foram aqueles que de fato optaram em aceitar essa oferta de salvação. Terceira diferença de 5 é que nessa escola calvinista a expiação é limitada. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate somente dos eleitos. Já o arminianismo entende que Jesus morreu por todos os homens, ainda que alguns acabem não aceitando a salvação. Todos, a graça é suficiente para salvar a todos, e não somente os que serão salvos. Penúltima diferença: essa graça é irresistível, segundo o calvinismo. O Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. Já no arminianismo, essa graça é resistível. Os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. Eu rejeito, eu digo não, segundo a escola arminianista. E a última diferença fundamental das 5 é que no calvinismo, essa questão da perseverança dos santos, todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim, chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação. Já o arminianismo entende que os homens podem perder a salvação se eles não perseverarem até o fim. O calvinismo duro sustenta que tudo foi absolutamente determinado, conforme uma interpretação limitada do Salmo 139. O que o salmista diz no Salmo 139, 16, é que os dias foram determinados, como se o tempo, a nossa duração fosse determinada, mas os detalhes da vida que é exercida neste período, eles são determinados pelas escolhas. Deus assim não determina todas as coisas. Porque você quer ver as implicações disso? Numa definição em termos absolutos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus é todo poderoso ou não é? Diz para mim, sim ou não? Deus é todo poderoso ou não é? Claro que Ele é Deus, é todo poderoso. Então, nesse conceito absoluto da onipotência de Deus, Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser? Sim ou não? Deus pode mentir? Deus é todo poderoso ou não é? Deus pode mentir? Você percebe que quando você define a onipotência ou um atributo divino de forma absoluta, você entra numa cilada filosófica. Se Deus pode todas as coisas, Ele pode fazer inclusive coisas ruins. Mas aí é onde você precisa fazer as suas considerações em relação àquilo que pode ser considerado como absoluto. Em relação à onisciência, à soberania de Deus, por exemplo, a soberania de Deus. Por ser soberano, Deus poderia definir tudo? Tudo? Ele é soberano ou não é? Deixa eu fazer a pergunta para você. Deus é soberano? Então, Deus define todas as coisas. Se Deus define todas as coisas em sua soberania, e todas as coisas absolutamente estão determinadas, como é que você explica tantas injustiças que eu e você vemos todos os dias? E é por isso que alguns, de fato, atribuem a Deus aquilo que Ele apenas permite. Nessa predestinação absoluta, as pessoas não são responsáveis moralmente pelo que fazem. Eu não tenho como concordar com Calvino, porque se eu não sou moralmente responsável por aquilo que eu faço, se a questão já está fechada e não importa o que eu faça, o meu destino já está definido, essas implicações da soberania absoluta, que se impõem sobre a liberdade de escolha,
torna Deus também responsável pelas maiores atrocidades desse planeta. O problema é que se a gente tira a responsabilidade do ser humano, eu tiraria de Adão e Eva a responsabilidade da besteira que eles fizeram no jardim? Deus é o causador de toda essa bagunça aqui então, porque foi Ele que determinou. Eu vou tirar a responsabilidade do massacre da Segunda Guerra e liberar Hitler da liderança daquele genocídio horroroso? Eu vou liberar Nero da sua responsabilidade de ter feito o que fez? De ter aberto o ventre da própria mãe para saber de onde que ele tinha saído? Eu vou tirar a responsabilidade de Judas, que conviveu com o Salvador e resolveu vendê-lo ao preço de um escravo? Meu irmão, o destino pessoal de cada ser humano é determinado pelo próprio ser humano. Algo diferente disso desfigura o elemento chave da responsabilidade pessoal. Aí você pode dizer, mas isso não comprometeria a soberania de Deus? Não nos aspectos amplos da administração do universo. Porque quando Deus quer, a coisa acontece. Quando Deus determina e quando Ele decreta, não há quem o impeça. Vou dar alguns exemplos aqui. A encarnação do Messias, alguém poderia evitá-la? Não, foi determinado por Ele. A provisão da salvação, a oferta da salvação, alguém poderia impedir Deus de fazer isso? Aqui Ele age de maneira soberana. Ele não nos consulta em relação a isso. O retorno de Jesus, por exemplo, se você fizer uma enquete no planeta, é capaz dos habitantes do planeta dizerem, não, deixa que a gente se ajeita por aqui mesmo. Se fizer uma enquete, é capaz que digam, não queremos que Ele venha. Não queremos que Ele reine sobre nós. Só que essa escolha não foi dada aos seres humanos. Aqui sua soberania é absoluta. Todavia, em nenhum lugar das Escrituras, você vai encontrar Deus exercendo a sua soberania para escolher quem vai se perder. Deus apenas viu o que as pessoas fariam com a sua liberdade, e Judas se torna um exemplo clássico desse exemplo. Aí alguns podem perguntar, mas se Deus sabe que fulano vai se perder, por que Ele não faz nada? E aí eu devolvo a pergunta, e quem diz que Ele não faz nada? Deus intervém constantemente na vida das pessoas, e de diversas maneiras, usando formas variadas. Deus respeita a vontade humana, e essa é uma verdade terrível, mas Deus nos trata de forma particular. Alguém poderia dizer, Deus chamou Paulo aparecendo para ele, mas Deus também apareceu para Balaão. Olha o resultado, Deus aparece para um, também apareceu para o outro. O resultado é diferente, porque o ser humano, ele arbitra sobre aquilo que ele quer fazer com a revelação de Deus. E o que dizer de Judas, que viu os mesmos milagres, ouviu os mesmos sermões, navegou naquele barquinho, viu ele caminhando sobre as águas, tudo isso ele viu, como Pedro. Os dois vacilaram na hora H, um se matou e um quase se matou. Você percebe? Claro que Deus faz, para tentar evitar que as pessoas se percam. Olha a teimosia de Faraó, cada uma das tentativas de Deus repelida o tornou ainda mais obstinado. E eu tenho dito isso aqui com uma certa frequência, a verdade que não transforma, deforma. Quanto mais resistimos aos apelos de Deus para nos salvar, pior fica o nosso estado. No plano da salvação é evidente a participação de Deus e do homem. A parte divina, ela é determinante e crucial, sem aditivos humanos, em relação à salvação. Mas e qual é a parte humana? Sem acréscimo à obra divina, o ser humano só tem uma única participação na salvação. Qual é? A escolha. Uma escolha que será evidenciada numa mudança de vida. Ninguém se perderá por negligência da parte de Deus, e um dia todos acabarão reconhecendo a sua justiça, se inclinando diante de Ele, dizendo, justos e verdadeiros são todos os teus caminhos, ó Rei dos exércitos. O que nos leva a uma conclusão muito clara, específica aqui. Deus dá a todos a liberdade de escolha. Alguns acham, como eu disse, que Deus escolheu uns para salvação e outros para perdição. Outros, um pouco mais suaves, dizem que todos são pecadores, então Deus escolheu alguns para Ele poder salvar. Será mesmo? Eu vou pedir para você observar
o capítulo 2 de Romanos, eu fiz um resumo. Se você quiser, do verso 5 ao verso 11, eu fiz uma síntese aqui. No verso 5, Paulo está discorrendo sobre o papel de Deus, o papel do ser humano, a questão do julgamento. E dos versos 5 a 11, a síntese é o seguinte: no verso 5, ele fala sobre Deus como juiz. No verso 6, ele fala que vai haver retribuição segundo o procedimento de cada um. Observe aí na sua Bíblia, enquanto eu faço a síntese, é interessante que você acompanhe os versículos aí. No verso 7, ele diz que a partir dessa retribuição, segundo o procedimento, alguns vão ter vida eterna. No verso 8, diz que alguns vão receber ira e indignação. No verso 9, ele diz que alguns vão ter vida difícil pela maldade que cometeram. No verso 10, ele diz que alguns terão glória, honra e paz pela justiça que cometeram. E no verso 11, ele conclui dizendo que Deus não faz acepção de pessoas em relação à salvação. Paulo está fazendo um discurso aqui dizendo: amigo, você é responsável pelos seus atos. O seu futuro vai dizer o resultado de tuas escolhas. Deus não faz acepção. Ele conclui essa sessão dizendo: Deus não vai fazer diferença entre uns e outros. Só que as escolhas determinam se você vai ter vida eterna ou se você vai sofrer o juízo eterno. Se você vai ter o amor e a bondade ou se você vai ter a ira e a condenação. Fica claro e evidente a escolha humana. Paulo é tão claro em relação a isso nessa sessão do capítulo 2 de Romanos. Se Deus dá a todos a liberdade de escolha, você acha que se dependesse de Deus, alguém se perderia? O grande problema é que, se o critério utilizado no argumento de Calvino é Deus escolhe alguns, a minha pergunta: por que Deus não escolheu todos então? E diante desse dilema, algumas correntes de interpretação dizem assim: sim, Deus, no final, Deus vai salvar todo mundo. Eles são chamados de universalistas. No final, Deus vai acabar salvando todo mundo, porque Deus é amor, e Deus é bondade, e Deus vai salvar todo mundo. Alguns tentando escapar desse dilema da proposta de Calvino. Mas em Calvino, amigos, se Deus escolhe alguns, a minha pergunta: por que Deus não escolheu todos? Queria que você observasse alguns textos aqui. Primeiro, Efésios capítulo 1, verso 11, quem sabe um dos textos mais utilizados na linha de argumentação da predestinação. Diz lá o apóstolo Paulo: nele fomos também escolhidos. Está vendo? O texto é claro, ele escolheu, tendo sido predestinados. Está vendo? O texto é claro, ele está dando um destino com antecipação, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Está vendo? O texto é claro. Deus escolheu alguns para dar um destino antecipado, segundo a sua vontade. A pergunta é: que vontade é essa que o apóstolo Paulo está dizendo? Porque na sequência do texto, os versos 12 e 13, dizem assim: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Nele, quando vocês ouviram, e o que diz aí? O que diz aí? Quando vocês ouviram amigo, Deus escolheu, Deus predestinou. Mas isso está condicionado ao que Paulo vem falando na sequência do texto. Ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês que foram selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo fala da predestinação segundo a vontade de Deus. E a minha pergunta: que vontade é essa de Deus? Segundo o próprio Jesus, registrado no capítulo 6 de João, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca, o que diz aí? O que diz aí? Nenhum dos que me deu. Paulo está dizendo: ele predestinou segundo a sua vontade, e é o próprio Cristo que expressa a sua vontade. A vontade daquele que me enviou é essa, que eu não perca o quê? Nenhum. A minha pergunta: você acha realmente que Jesus queria que Judas tivesse perdido? Você acha realmente que Cristo queria que a nação tivesse rejeitado? Seu desejo é que nenhum que foi dado a ele venha se perder. Paulo, de novo, só que agora Timóteo. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que, quantos, que diz aí a Escritura? Todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
Meu irmão, não tem como, através das Escrituras, nós entendermos o plano da salvação em outros termos que não Deus querendo que todos se salvem. Paulo agora a Tito, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a quantos homens? A quantos? Todos os homens. E esse aqui, você conhece de cor e salteado. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Outras versões dizem assim, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham a arrepender-se. Esse texto é realmente incrível. Inclusive atribui a demora do Salvador ao fato de alguns ainda terem chance de salvação e ele está esperando esse número se completar. E aí você tem a última folha da Bíblia, o último texto da Bíblia, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E o quem ouve, diga, vem. E quem que diz aí? E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Meu irmão, se dependesse só de Deus, ninguém se perderia. Isso tem que ficar claro para mim e para você. Se dependesse de Deus, nenhum sequer se perderia. Mas Deus, o que nos leva ao próximo argumento, Deus apresenta dois caminhos e Deus ainda diz para a gente qual é a melhor opção. Isso é tão claro. Naquele clássico discurso de Moisés, capítulo 30 do livro de Deuteronômio, lá diz assim, vês aqui, hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno que hoje, que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Fica tão claro, tão evidente, nas palavras de Jesus. Mais tarde, num resumo incrível, ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Fica claro as opções dadas a cada um de nós, mas a questão é que uma pessoa pode mudar sua condição. Eu estou falando hoje para uma igreja repleta de gente, em sua maioria de crentes, quem sabe até na sua totalidade, pessoas que um dia aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. A pergunta, tendo um dia você aceitado a Cristo como seu Salvador, isso lhe garante salvação perene, completa? Você está fora de risco? Outro dia, eu levei o Noah para participar de uma escola cristã de férias. Ele ficou um pouco preocupado quando estávamos para sair de casa, e ele diz, eu preciso levar minha Bíblia. Eu disse, por que você tem que levar a sua Bíblia? Eu falei assim, eu preciso levar minha Bíblia, porque se eles disserem alguma coisa lá que não está de acordo, eu vou pegar minha Bíblia. E eu disse, mas lá eles têm Bíblia? Não, eu preciso levar a minha Bíblia. E aí eu levei, e todos os dias, ao buscá-lo, eu perguntei, e aí, o que você aprendeu de novo hoje? 8 anos de idade. Ele disse, hoje eles disseram, que se você aceitar Jesus uma única vez, você não precisa mais fazer isso e você está para sempre salvo. Esse conceito tem origem em Calvino. Mas é isso que a Bíblia diz? Tendo aceitado a Cristo uma única vez, por mais sincera e devota que tenha sido a decisão, é garantia de plena salvação? Uma vez salvo, salvo para sempre? Eu preciso conciliar alguns textos com você para apoiar essa ideia, esse conceito. O primeiro deles está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 24, diz bem assim, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Olha o que o profeta está dizendo, o justo
se desvia da sua justiça e comete a iniquidade, ele pode, porventura, viver? É a pergunta que o profeta faz. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Não importa se foi justo, se volta as costas ao caminho, certamente perecerá. Os calvinistas costumam argumentar dizendo que se uma pessoa um dia abandonar o caminho da fé, é porque ele de fato nunca verdadeiramente aceitou a Jesus e foi escolhido. Um jeito, quem sabe, de driblar esse dilema. Paulo, mais tarde, na mesma linha do profeta Ezequiel, diz assim: aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe para que não. Conhecido esse texto, não? E quando eu vou agora fazendo, discorrendo nesses textos, me encaminhando para a conclusão da mensagem, é aqui que eu gostaria que você pensasse. Você tem que cuidar, para você não ficar pelo meio do caminho. Cuide para que você não caia. Paulo, no capítulo anterior, ele diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo fala de si mesmo e do risco que ele corria. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, meu companheiro. Ou você acha realmente, eu poderia realmente imaginar que a experiência dele com o Senhor, o seu encontro, o seu chamado, a sua conversão, as batalhas que ele travou, as viagens que ele fez, as conversões que ele participou, você acha realmente que fazendo essa análise, escrevendo a uma igreja que já havia aceitado a Cristo, ele diz: eu preciso cuidar, eu preciso vigiar, para que uma vez tendo pregado a vocês, eu não me desqualifique. Pergunta: há o risco de alguém que um dia aceitou Jesus, mudar a sua condição de salvo para perdido? Quem sabe, eu volte a Ezequiel, naquela sessão ainda, ele diz: se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, e não morrerá. Primeiro ele disse: se o justo vira as costas, vai morrer. E agora ele está dizendo: mas se o ímpio se converter, vai viver. É possível mudar a condição ou não? Segundo a Escritura, isso fica evidente. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Aí Deus faz aqui uma pergunta, quase em tom de apelo: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não! Desejo antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque eu não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Meu irmão, esse é o desejo do Senhor. Ele disse em seu discurso em João capítulo 6, eu não quero que ninguém se perca. Pedro diz, ele não quer que ninguém se perca. Agora Ezequiel está dizendo, ele não quer que ninguém se perca. Mas nós podemos mudar a nossa condição. Paulo, de novo, aos Gálatas ele diz, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ele está dizendo, aqueles que um dia aceitaram, agora voltaram as costas. É possível essa mudança de status. Quem sabe, aos Hebreus, ele tenha sido ainda mais claro, e eu estou trazendo vários textos para você. Você está munido aqui de uma série de argumentos para dar razão à sua fé. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelos pecados, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está falando do justo, de alguém que recua, de alguém que desiste. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você diz amém? Esse é o texto, e aqui fica claro.
Quem sabe o último golpe em relação a esse argumento de que uma vez salvo, salvo para sempre, seja o apóstolo Pedro que nos dê. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Aqui eu queria, antes de entrar na conclusão, olhar bem sério para você. A Bíblia está dizendo, meu irmão, que aqueles que um dia creram e voltaram as suas costas ao Evangelho, à verdade e à justiça, numa atitude de rebeldia, o estado gerado pela apostasia, pelo afastamento de Deus, nos coloca numa posição pior do que antes da conversão. Isso é assustador. Não é à toa, inclusive, que a profecia indica que aqueles que um dia aderiram à fé se tornarão os maiores inimigos do Evangelho antes do retorno de Jesus. A luz, quando rejeitada, a verdade, quando rejeitada, em vez de transformar, deforma. E Deus os entrega a essa vida de pecado. Nós temos que tomar muito cuidado para a gente não voltar atrás da condição de salvos. Mas para isso, nós precisamos perseverar. O fato de Deus saber o futuro não prejudica a salvação de ninguém. Nós não decidimos porque Deus viu. Deus viu porque nós decidimos. É aqui que se fundamenta o argumento. Deus não olhou para frente e viu você se perdendo isso e ele determinou isso. Porque Ele viu lá na frente que você escolheria mal. É que Ele pode dizer que já sabia. Mas isso não pode ser colocado na conta de Deus. Jesus diz, num tom de apelo, coisa que eu outro dia mencionei aqui para vocês: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas e tu não quisestes. Fica claro e evidente a vontade do Senhor em toda a extensão da revelação bíblica. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que eu me perca. Essa é uma verdade clara e expressa em tons até dramáticos em toda a extensão da Bíblia Sagrada. Jesus em algum momento falou: vocês não me escolheram, eu que escolhi a vós. E Ele disse isso naquele contexto. E por 13 vezes, na noite de sua agonia, no capítulo 15 de João, Ele falou: você tem que permanecer em mim. Porque sem mim você não vai poder fazer nada. E é o próprio Jesus, dando inclusive no contexto do sinal de sua vinda, Ele diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meu irmão, Deus fez de tudo para salvar você. A sua parte é pequena, mas ela é crucial. Cabe a você escolher aceitá-lo. A soberania divina não nos consultou sobre a providência da salvação. Mas essa salvação só vai ser creditada a você por sua escolha. Aí você é consultado. Todos nós fomos predestinados à salvação. Todos nós. E você jamais pode dizer por aí: olha, se Deus quiser, eu vou me salvar. Isso é pecado de incredulidade, meu irmão. Não diga: se Deus quiser, eu vou me salvar. Se você quiser, você será salvo. Parte do argumento de Calvino é que a vontade humana é tão estragada que o ser humano não seria nem capaz de escolher a salvação. Por isso Deus precisou fazer essa escolha por ele, determinando uns para a salvação, outros para a perdição, como já dissemos. Mas a verdade que estudamos hoje é que Ele não quer que nenhum se perca. Absolutamente nenhum sequer. Atribuir ao ser humano a última palavra no que diz respeito à própria salvação não enfraquece o conceito da soberania de Deus. Pelo contrário, pense comigo. Deus é tão soberano, que mesmo podendo definir tudo e qualquer coisa categoricamente, Ele preferiu deixar que suas criaturas arbitrassem sobre o próprio destino. Deus não poderia contrariar a sua própria natureza. Ao deixar que suas criaturas decidam, Ele garante que a gente seja perfeito. Pois só o pleno exercício da liberdade dá condição
do pleno exercício do amor. Sem liberdade, não há amor. Nesse sentido, Deus acaba se tornando vulnerável. Porque apesar de todos os seus apelos, apesar de todo o seu sacrifício, ele ainda pode ser rejeitado. Em aspectos mais amplos, para executar os seus desígnios perfeitos, no que dependia dele, sem afetar a nossa liberdade, Deus exerceu a sua soberania plena na providência da salvação. E ele não nos consultou para isso. Deus determinou que proveria a salvação a todos os homens. Por isso, Paulo diz em Romanos 5 que ele morreu pelos ímpios, quando nós ainda éramos pecadores. Ninguém seria incapaz de impedir Deus de prover a salvação. E eu queria pensar com você aqui agora. E se não tivesse havido cruz? E se os judeus tivessem aceitado ele como Messias, em sua humilhação? E se ele tivesse chegado lá, caminhado entre eles? Se tivessem reconhecido sua identidade? Se tivessem percebido que as profecias em relação ao sofrimento do Messias, a sua humilhação, encontravam um eco na pessoa de Jesus? Se eles tivessem percebido que as 70 semanas se davam justamente ali, que o seu batismo iniciava aquele período profético, se eles percebessem que o destino do Messias era o mesmo destino de Isaac, mas sem a interferência do anjo, que o pai precisaria sacrificar o filho, e se eles tivessem percebido tudo isso? O que teria acontecido? Porque você não pode colocar na conta dos romanos a levada de Jesus até o Calvário. Isso está na conta dos judeus. Está na conta daquela liderança religiosa. E se eles tivessem aceitado? Como teria sido? Alguns supõem, isso é mera especulação, que tendo compreendido a natureza e a identidade do Messias, caberia ao sacerdote de plantão levantar o cutelo e fazer aquilo que Abraão foi impedido de fazer no Monte Moriá. Caberia ao sacerdote de plantão, sem o impeditivo do anjo para segurar o braço, degolar a figura de Jesus Cristo no altar do sacrifício naquele templo e queimar seu corpo, porque era assim que deveria ser feito o sacrifício substitutivo. É mera especulação. Mas ninguém teria impedido Deus de exercer a sua soberania em prover a salvação a todos os homens. Não aconteceu assim, aconteceu daquele jeito tão vergonhoso e vexatório. Mas a salvação foi provida a mim e a você. Essa salvação que pode ou não ser rejeitada por mim e por você. Você é árbitro do seu próprio destino. Não há céu e não há inferno. Não há anjo e não há demônio. Não há altura e nem profundidade. Não há largura ou extensão que pode separar você do amor de Deus, diz a sequência do texto de Romanos capítulo 8, que nós iniciamos a mensagem dessa manhã. Nada poderia separar você do amor de Deus, a não ser você mesmo. Você é tão poderoso em relação ao seu destino, que você pode hoje voltar as costas a Deus e dizendo, eu não quero. Eu não quero. A pergunta, qual será a sua decisão? Você é livre. Livre para a eternidade. Livre para a salvação. Porque o que dependia dele já foi feito. Agora a decisão é sua. Guarde a sua coroa para que ninguém a tome de você. Cuide para que você não caia. Persevere no caminho da justiça. E você herdará o reino dos céus. Não só porque Deus quer, mas porque você quis. Que Deus nos abençoe.